Olá, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês hoje e sempre, porque Jesus veio ao mundo, parte 3. Gênesis 2, 15 a 17 dizem assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados, o nosso Deus criou o homem, mas Deus não deixou o homem jogado ao léu. Deus amou aquele homem e trouxe provisões para ele. Veja o versículo 8 do capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Vejam só que Deus colocou Adão naquele jardim, e Adão poderia ali se maravilhar, né? Com as coisas que Deus criou, com as árvores que Deus fez brotar, porque as árvores eram boas à vista, ou seja, eram árvores belas, bonitas, que Adão poderia estar ali contemplando e adorando a Deus pela sua criação. Mas as árvores não eram apenas boas para a visão, eram próprias também para o seu alimento. Deus proveu alimentação para o corpo físico do homem. Mas o nosso Deus colocou ali também, naquele jardim, duas árvores. Veja na parte B do versículo 9. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus estabeleceu o homem naquele jardim, mas Deus trouxe o homem com liberdade. Deus criou o homem com livre-arbítrio, só que Deus, ele limitou a liberdade do homem. E ele limitou essa liberdade quando ele dá esta ordem para o homem, a partir do versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Livremente, olha a liberdade. E o limite da liberdade vem no versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E qual seria a punição para a desobediência? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava criando ali o princípio da obediência do homem. O homem poderia demonstrar a sua gratidão a Deus, o seu amor a Deus, pelo que Deus havia feito por ele, através da obediência à sua palavra, através da obediência às suas ordens. Meus amados, e a desobediência à palavra de Deus traria algo muito complicado para o homem. Deus diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito, mas a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Aquele que morre espiritualmente, ele se afasta definitivamente de Deus. E Deus estava aqui anunciando tanto a morte física para o homem, como também a morte espiritual. Se Adão não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria a prerrogativa de ter comido também da árvore da vida. Porque Jesus veio ao mundo. Vamos ver isso nas próximas lives. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Deus abençoe a todos.